Se você não transar pelo menos uma vez por semana com a sua esposa, essas três coisas vão acontecer. E a terceira coisa é de longe a pior de todas. Muito prazer, meu nome é Dave Portali, eu sou especialista em neurociência e um tempo atrás eu criei um conteúdo semelhante a esse para uma rede social vizinha, bem conhecida. E esse conteúdo teve quase 6 milhões de visualizações até o presente momento. Muitos compartilhamentos, muitos comentários. E o que aconteceu lá? Muitas queixas masculinas e muitas queixas femininas. Como o assunto é polêmico, eu resolvi trazer para vocês aqui no YouTube para aprofundar ele um pouco mais, para trazer mais subsídio para que as pessoas possam debater com mais sabedoria. A maior queixa que eu ouvia dos homens lá nesses comentários é que o conteúdo deveria ser enviado diretamente para as mulheres. E a maior queixa que eu ouvia das mulheres era que sexo não é tudo. E estava tudo bem ficar sem fazer sexo com o seu marido. Mas isso não é o normal. E eu vou mostrar isso para vocês hoje, trazendo estudos que falam sobre a média, por idade inclusive, de que seria o normal você fazer sexo com a sua esposa, com o seu marido, beleza? Então eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo, vou direto aqui para minha tela aulas, porque eu quero mostrar para vocês isso de forma mais didática, mais lúdica. Olha aqui, se você não transar pelo menos uma vez por semana, essas três coisas vão acontecer. E como eu disse lá, a terceira é a pior de todas, então não perde o final, porque eu vou trazer ali a frequência média por idade e algumas considerações finais. Esses conteúdos são todos baseados em estudos, então as fontes estão aqui, e são inúmeras fontes, como eu posso mostrar para vocês, olha aqui. Muitos estudos. E eu quero começar dizendo aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. O sexo não é tudo, como dizem as mulheres, mas ele é um excelente termômetro para saber, para sentir como que tá a relação do casal. Se a esposa não quer ir para os homens, se a esposa não quer transar contigo, meu parceiro, a culpa pode ser sua. Pensa nisso. Será que você tem se mantido atraente para ela? Hein? Não fisicamente apenas, mas mentalmente atraente? Será que você tem sido um homem forte, provedor? Será que você tem sido carinhoso, atencioso com a sua esposa? Para que ela tenha vontade, desejo de transar com você? Então pensa nisso. Se ela não quer, que era o que eu mais ouvia lá nessa rede social, o comentário mais escrito lá nessa rede social era para enviar para as mulheres, que os homens queriam transar, mas as mulheres é que não queriam transar. Mas tem uma coisa aí que precisa ser analisada. A relação ela é a dois. Se a mulher não quer, por que ela não quer? Será que ela só porque ela tá com dor de cabeça todos os dias? Ou porque ela, enfim, não tá com desejo? E por que isso está acontecendo? Então precisa sim ser analisado, porque tem esse estigma de que quando não rola o sexo do casal ali, a culpa é das mulheres, e não é. A culpa é dos dois. Então tem que se analisar como um todo a relação, não só por parte A ou por parte B. Então a primeira coisa que vai acontecer, depois eu vou te trazer aqui a frequência média por idade, para você entender. A primeira coisa que vai acontecer aqui com o casal é um distanciamento emocional. Vocês vão ficar desconectados emocionalmente. A intimidade física, ela é essencial para manter a conexão do casal. Sem isso, vai acabar surgindo um buraco. Vocês vão ficar distantes emocionalmente um do outro. E quanto mais distantes emocionalmente um do outro, menos vocês vão transar. Menos sexo vocês vão fazer no relacionamento de vocês. Então é importante que vocês estejam conectados emocionalmente, para que isso role naturalmente dentro da relação. Certo? A segunda coisa que vai acontecer na relação de vocês vão ficar muito mais estressados. Muito mais estressados. Ficar sem sexo aumenta os seus níveis de estresse e que cria tensões desnecessárias dentro do relacionamento. Não é necessário isso para a relação. Por isso, é importante aliviar essa pressão da maneira mais saudável. Como que eu faço isso, Dave? Transando regularmente com a sua parceira, com o seu parceiro. É assim que vocês vão se reconectar emocionalmente de novo, ficando mais próximos, não ficando mais longe.
né? As pessoas têm a falsa ideia de que isso vai se resolver naturalmente com o passar do tempo. E não vai. Precisa uma ação massiva do casal para se reconectar emocionalmente, para que daí possa haver essa reconexão física também. Isso não acontece sozinho. Precisa de força, de energia do casal, das duas partes, e não só de uma parte. Beleza? Pensa nisso se você quer construir, manter o seu relacionamento mais saudável. E a terceira coisa que vai acontecer, indo direto ao ponto, para não ficar enrolando aqui, é uma queda de satisfação pessoal. Você começa a se questionar, será que eu tô atraente para minha esposa? Será que eu tô atraente para o meu marido? Por que será que a gente não tá transando? E isso vai causando um descontentamento natural, tanto para o marido quanto para a esposa, tanto para A quanto para B. Tendo muito menos satisfação pessoal, a intimidade física vai ser menor ainda. Ela não é apenas um ato que acontece aleatoriamente porque o cara tá com tesão ou porque a mulher tá com tesão. Ela é uma parte vital da vida conjugal do casal. Certo, gente? E agora eu quero trazer aqui para vocês uma frequência média, para vocês não pensarem que eu tirei isso da minha cabeça, das minhas experiências de vida apenas. Sou casado há 15 anos e muito bem casado com a minha esposa, e nós transamos regularmente. E quando eu vi aquela enxurrada de comentário lá nesse post que eu fiz, eu fiquei pensando, caramba, então isso é muito mais latente do que eu imagino. Não preciso dar uma aprofundada nesse assunto, porque não pode ser considerado normal a mulher não querer transar com o cara, e não pode ser considerado normal para a mulher o sexo não ser tudo na relação. Óbvio que não é tudo na relação, mas é muito importante e é o termômetro mais importante que vocês têm na relação. Então não se acostuma a não transar com o seu parceiro. Isso não é normal. Vocês precisam sim, pessoas, claro, tô falando aqui saudáveis fisicamente, emocionalmente, né? Precisam sim ter uma relação sexual, uma vida sexual ativa com o seu parceiro. Isso vai fazer a relação de vocês prosperar muito mais, certo? E qual que é a frequência por idade? A frequência média por idade. Eu vou trazer aqui, ó. Deixa eu não abrir toda de uma vez aqui, para você não colar de mim. Vou trazer por idade aqui, tá? Frequência média por idade. Então, entre 18, menos 18 não vou considerar, tá? 18 a 29 anos. A média dessa faixa etária aí é de 112 relações por ano. Isso é aproximadamente 2 a 3 vezes por semana. E é óbvio, esse grupo ele tende a ter uma maior frequência devido a fatores como hormônios mais altos, maior disponibilidade de tempo, maior energia, muitas vezes menos responsabilidades familiares. Então, o que acontece? Sobra mais tempo, mais energia para praticar a atividade sexual. E isso faz com que eles transem mais, 2 a 3 vezes por semana. De 30 a 39 anos aqui, um adulto mais maduro. A média cai um pouco. Eles vão transar, em média, com base nesses estudos que eu trouxe para vocês, 86 vezes por ano. E o que significa isso, Dave? Que um adulto maduro, ele transa, em média, tem gente que transa mais, tem gente que transa menos, mas em média de 1 a 2 vezes por semana. Então, se você quer estar na média, se você é um adulto maduro aí, você tem que transar pelo menos 1 a 2 vezes por semana, porque senão você vai estar abaixo da média. E a média já é baixa. Vamos combinar assim, né? Nessa faixa etária, fatores como carreira, filhos e responsabilidade domésticas começam a influenciar daí na disponibilidade e também no desejo do casal. Isso é natural, a gente tem muito mais coisa com que se preocupar durante o dia, e isso, não estou dizendo que isso vai ser definitivo para as pessoas não transarem, mas vai ser importante na hora da disponibilidade que a pessoa vai ter para atividade sexual. Tem dias que não vai rolar por N fatores. Beleza? Então deixa eu trazer aqui para vocês aqui, ó, de 40 a 49 anos. A média é em torno de 69 vezes por ano. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês no vídeo que viralizou lá, pelo menos 1 vez por semana. Isso é o mínimo do mínimo.
Essa é a média de adultos entre 40 e 49 anos. Né? E nessa idade, o nível ele pode ser influenciado por mudanças hormonais. Coincide com a queda da testosterona ali, com a andropausa nos homens e com a menopausa na vida das mulheres, além também das demandas familiares e profissionais. Agora deixa eu trazer para vocês aqui de 50 a 59 anos. Já um adulto bem mais maduro, né, entrando ali na faixa da terceira idade. Essas pessoas aí relataram em diversos estudos uma média de 52 vezes ao ano, ou seja, uma vez por semana. Daí sim, fatores como saúde física, né, a pessoa começa já a ficar com o seu físico um pouco mais, não vou dizer debilitado, mas a gente sabe que tem uma queda, tem muita mudança hormonal. Né, tem questões emocionais que vão influenciando nessa frequência também, mas a média ainda se mantém ali uma vez por semana, de 50 a 59 anos. E o mais louco, pessoal, é que tinha muito jovem lá nos comentários, porque eu respondi os comentários, muito comentário, mais de 2.000, 3.000 comentários, mas eu respondi os comentários que eram possíveis ali, com base no tempo que eu tinha no dia a dia. E tinha muito jovem comentando. Ah, mas eu não faço isso com a minha namorada. Não, eu disse pra minha namorada que a gente tem que fazer isso uma vez por semana. Né? Adultos jovens. E não, aqui é uma vez por mês. Gente, isso não pode ser considerado normal. Para adultos saudáveis, eu tô aqui, por exemplo, na média de 50 a 59 anos, já era uma vez por semana. Então, se você tem 20 e poucos, tem que ser muito mais, 2, 3 vezes por semana. Adultos maduros aqui, de 30 a 39 anos, como eu falei antes, 1 a 2 vezes no mínimo, isso é o mínimo. A média aqui é baixa. Beleza? Vamos aqui, você acha lá que o idoso não transa, mas a média é 32 vezes por ano. Isso dá uma média de 2 a 3 vezes por mês. Então quem diz, aqui é uma vez por mês que eu transo, tá transando que nem um idoso, cara. Isso não pode ser tratado como normal. Pensa nisso. Esses estudos aqui não é um estudo, são vários estudos, com base em vários estudos, esses números aqui. Beleza? Então aqui, ó, vamos pro final. Acima de 70 anos. Nesse grupo, a frequência média cai ainda mais, 16 vezes por ano, ou cerca, uma vez e um pouquinho por mês. Então você que diz que transa lá, você adulto maduro, você adulto jovem, você que tá ali pela meia idade, diz que transa uma vez por mês, você tá transando a média de uma pessoa acima de 70 anos. Pensa nisso. Se você tá saudável aí, você tem que se conectar mais com a sua parceira. E se isso não tá rolando, você tem que averiguar por que isso não tá rolando. Se vocês têm a noite do casal, se vocês saem só vocês dois para se curtirem, se vocês conseguem encaixar aí na agenda e no orçamento de vocês uma viagem para curtir a dois, para se reconectar, um jantar a dois, um cinema a dois, coisa simples. Um almoço no meio da semana, durante a rotina de trabalho aí, só vocês dois. Isso é importante para a reconexão do casal. Né? Se manter fisicamente atraente para o seu parceiro, praticar uma atividade física regularmente, isso vai fazer com que vocês estejam mais conectados. E isso vai fazer com que vocês transem mais. E se vocês transam mais, a vida de vocês como um todo é muito melhor. É isso que você tem que pensar. E não tratar como normal transar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses. Isso não tem nada de normal. Se você pensa que tem, não tem. Considerações finais que eu trouxe aqui para vocês. Eu preciso dizer isso para vocês, né? Óbvio, fatores emocionais, saúde física e mental, além do estado da relação como um todo, eles vão ter um impacto na frequência sexual de vocês. Se a relação não tá boa, é óbvio que vocês vão transar menos. E isso pode impactar mais na frequência de vocês do que a própria relação em si. E uma outra coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês, que embora sejam essas as médias aí que eu trouxe para vocês, com base em vários estudos, a satisfação sexual nem sempre está relacionada à frequência.
tá? Porque tem muitos casais, e isso aconteceu bastante lá nos comentários desse post que eu fiz. Muitos casais, eles podem ter menos relações sexuais, mas ainda ter uma vida sexual satisfatória, porque eles têm uma relação diferente nesse sentido e se sentem bem com aquela frequência. E ainda assim conseguem ter uma frequência menor do que a média e ainda assim conseguem ter uma relação muito saudável, segundo relatos dessas pessoas. Tá? Preciso dizer isso, embora a média seja essas que eu trouxe para vocês, ainda tem pessoas que pensam assim e tudo bem, tá tudo certo. Não é o que eu penso, né? Eu penso que um adulto saudável aí, né, tem que pelo menos uma noite da semana tem que se dedicar a se reconectar aí intimamente com a sua parceira, com o seu parceiro. Isso é o mínimo do mínimo, né? Isso é o mínimo do mínimo. Eu e minha esposa aqui, a Vanessa, nós temos a noite do casal durante a semana, né? Nós praticamos atividade sexual regularmente porque a gente entende isso, sabe que isso é importante para a relação, esse momento de intimidade. É um momento de maior intimidade, ou um dos momentos de maior intimidade entre o casal. E não pode passar em branco ali na semana. Certo, gente? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Já sabe, se o conteúdo foi importante, relevante, compartilha com aquela pessoa especial para que ela também tenha acesso a esse conhecimento, que ela possa também aí seguir em direção a um relacionamento mais saudável, olhando a atividade sexual também por esse prisma. Não deixa de se inscrever no canal, né? E curtir esse vídeo aqui. Né? E me fala aqui nos comentários também qual que é a frequência aí que você tem mantido com o seu parceiro, com a sua parceira. Tá na média? Tá acima da média? Tá abaixo da média? Se tiver abaixo, vamos corrigir isso daí urgente. Né? Queremos relacionamentos cada vez mais saudáveis aí. E continue me acompanhando aí. Toda semana vai ter um vídeo ou mais de um vídeo com conteúdos relacionados a relacionamentos, saúde, performance e todos esses assuntos que são importantes aí para que a gente consiga construir uma vida adulta 100% satisfatória em todos os sentidos. Não apenas profissionalmente, mas também na vida pessoal, na vida financeira, na nossa saúde e tudo mais. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.